Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que está aqui para poder participar desse debate comigo. Quero, antes de mais nada, dizer a você que hoje, terça-feira, tem live raiz, às 10h30 aqui no canal, aquela live que você está acostumado a participar sem filtro, sem restrições, aquela live que vai enveredar pela madrugada. Então, independente desse vídeo, mais tarde quero você aqui comigo para poder me ajudar a realizar essa live que nós sabemos muito bem, sempre será muito boa, porque ela conta com a participação de vocês e ela conta, sobretudo, com a espontaneidade também de cada um de nós. Eu queria aqui, meus amigos, comemorar junto com vocês aquilo que, no meu entendimento, pode ser o passaporte para a conquista da Tríplice Coroa no ano que vem. Fernando Gil, você não sabe nem se ele vem ainda, as conversas ainda estão embrionárias, não sei se estão embrionárias, existem tratativas, mas ainda não concretas do retorno do Gerson. Companheiro rubro-negro, eu acho que, pelo que eu tenho observado, pela vontade do pai do Gerson, que aliás deveria ter sido essa há um ano e pouco atrás, quando não deveria, por uma questão de inteligência, de planejamento, ter deixado o Gerson sair, ao invés de ter dado força para o Gerson sair do Flamengo, ele deveria ter dito ao Gerson para ficar, porque olha só a convocação da seleção brasileira com jogadores que não são tão bons como ele. E a considerar também, companheiro, por tudo aquilo que o Gerson representou no Flamengo, naquele time multicampeão de 2019, eu quero dizer a você aqui, companheiro rubro-negro, que realmente estou muito contente com o que está por vir no ano que vem. Porque se você chegar para mim e falar assim, Gil, você prefere o Oscar ou o Gerson? Eu vou dizer a você, eu prefiro o Gerson. Gil, se você imagina e você fala isso, tanto nas suas lives, que o Flamengo precisa de meias de criação, que o Flamengo precisa de substitutos para o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta, e agora se contenta com o Gerson, que é segundo volante, que é um jogador que costuma jogar ali como segundo homem do meio campo, você não está entrando em contradição? Não estou entrando em contradição. Você aí, companheiro, que está esquecendo que o apelido do Gerson era Coringa e que ele pode jogar em qualquer lugar ali do meio campo, e por todas as vezes que jogou em qualquer lugar ali no meio campo, eu vou repetir, ele sempre teve muito bem, porque era assim que o Jorge Jesus o utilizava. Além do que, o companheiro é rubro-negro, além do que o companheiro sempre se comprometeu muito, e mais ainda, é aquele jogador que ficou faltando ali, não somente na posição que ele ocupava, eu vou dizer sobre isso daqui a pouco, mas eu quero aqui te lembrar, aquele jogador, meu amigo, que não encolhia, aquele jogador que pressionava o árbitro, aquele jogador que não deixava o adversário crescer. Porque tem muita gente aí, e eu também, que imaginou que o Vidal ia estar ali no campo, que não ia deixar o atleta adversário crescer, que o Vidal iria pressionar, que o Vidal era aquele jogador que ia botar moral, que era aquele jogador que faria com que o adversário encolhesse. E o que nós vimos aí foi um Vidal apaziguador, foi um Vidal que eu diria sempre tentava chegar ao armistício com o jogador adversário. Você pode até, companheiro, dizer que essa daí seria a melhor forma de atuação dentro de campo, mas o Gerson fazia isso de uma maneira muito particular. Ninguém crescia, não tinha uma confusão que possibilitasse o nosso entendimento que determinado atleta do outro lado estava crescendo que o Gerson também não tivesse. Jamais esmoreceu, jamais amarelou. E o Gerson está aí, prestes a voltar para o Flamengo em função das conversas já adiantadas que nós temos observado na mídia com o Flamengo. Então tá aqui, ó, o Flamengo avança em conversas com o Olympique para ter o Gerson de volta. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz com essa notícia. E diz o seguinte aqui, o Flamengo está perto de concretizar a volta de Gerson,
parte do elenco campeão da Libertadores de 2019. O clube está em contato com o Olympique de Marseille, na França, e manifestou interesse de comprar novamente o jogador vendido aos franceses em junho de 2021. Há uma expectativa positiva de sucesso das conversas. Caramba, se ele está lá no Olympique de Marseille, se ele sabe muito bem que quando estava na Europa não foi lembrado para a seleção brasileira, se ele sabe muito bem que quando voltou para cá passou a ser lembrado, e ele agora está vendo que no ostracismo lá na Europa, porque mudou o treinador, quando mudou o treinador, esse nosso Coringa ficou esquecido ali. Se ele está percebendo que ele angariou prejuízos para a carreira dele, ele tem que voltar sim para o clube que o acolheu, para o clube que ele se comprometeu, que ele também foi muito importante, e principalmente para o clube que o relançou ao futebol e que eu não tenho nenhuma dúvida, o relançará novamente. Porque o Gerson é muito jovem ainda, ele tem 25 anos e tem muita coisa para oferecer ao futebol. E aí, companheiro, você, antes de eu continuar a ler a notícia, você precisa lembrar exatamente quem é que veio para o lugar dele ano passado. Você sabe muito bem o que aconteceu lá no Uruguai com o cara que veio para o lugar dele ano passado, com aquela pompa de jogador do Manchester United, enfim, aquela jogada que vai ficar marcada o resto da vida para cada um de nós rubro-negros. Então, continuando aqui, a reportagem diz o seguinte: a situação está avançada e os clubes agora debatem os valores da transação. E aí, aqui nessa reportagem, a informação foi dada inicialmente pelo GE e pelo jornalista Paparazzo Rubro-Negro e confirmada pelo All Sport. Aos 25 anos, Gerson perdeu espaço no Olympique e nem foi relacionado para a última partida da equipe. Ou seja, o cara está lá no ostracismo, o cara está lá sem jogar e o Gerson precisa jogar. E o Flamengo jamais teve um jogador como ele, um coringa, depois que ele saiu. Uma posição realmente que o Flamengo ficou bastante carente ali, não somente em função da questão técnica, como eu falei, mas principalmente em função do mental também. Um jogador que tem uma mentalidade muito forte, um jogador que joga ali, joga com prazer e não tem medo de jogar, um jogador que quer jogar. Eu vou repetir para você, se esse jogador vier para cá, para o Flamengo, com outros reforços que o Flamengo pretende realizar, o Flamengo é campeão da Tríplice Coroa no ano que vem. Porque só não foi esse ano agora porque escolheram aquele técnico ruim, o Paulo Souza, para poder tomar parte do nosso time, para poder gerir o nosso time ali fora do campo. Então tá aqui, ó, destaque do time do Marseille na campanha que levou a equipe para a Champions. Gerson viu a situação mudar após a saída do Jorge Sampaoli e a chegada do treinador croata Igor Tudor. Desde a mudança são 13 partidas e 2 jogos. O jogador participou somente de 18 minutos dos últimos 7 jogos, ou seja, está esquecido. Em junho de 2021, o Flamengo vendeu o Gerson Olympique por 25 milhões, 160 milhões, mantendo 20% dos direitos econômicos. Pelo rubro-negro, o volante foi campeão do Brasileiro 19 e 20 da Libertadores. Desde que saiu, a relação do jogador com o Flamengo continuou boa, especialmente com o Braz, por isso o clube abriu as portas para um retorno. Ou seja, não é apenas o retorno de um jogador campeão. Eu acho que é um retorno de um jogador campeão cuja posição, cuja forma de jogar, cujas características o Flamengo é carente. Está aí aquele substituto para o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, porque o Gerson é força e criação, o Gerson é intensidade e inteligência, além dos gols que ele fazia também, mas sobretudo esse jogador viria por muito menos, quase pela metade do preço que o Flamengo o vendeu, ou seja, seria uma transação mercadológica que eu diria para vocês, muito compensatória para o Flamengo, ainda que, no meu entendimento, nós tenhamos tido prejuízo técnico com a saída dele nessas 2 temporadas, nas 2 últimas temporadas.
Tenho certeza absoluta que se esse cara tivesse no campo aí, o Flamengo não ia entregar a paçoca pro Palmeiras no final do ano passado. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse no campo, o Flamengo não ia perder aquele jogo do ano passado pro Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta que se ele vier, ele vai lograr sucesso. Você pode apostar. E eu tô comemorando muito e aguardando com muita ansiedade o desfecho de tudo isso aí. Companheiro rubro-negro, se inscreva aí no canal, deixa o seu like. E eu queria que você estivesse aqui hoje às 10h30 da noite comigo, aqui no canal, para nossa live raiz. Saudações rubro-negra, meus amigos. Até mais tarde. Vamos torcer muito para que o desfecho dessa negociação seja favorável a nós. Saudações rubro-negra, meus amigos.